Então, beleza, pessoal. A aula de hoje eu vou falar sobre polarização e matriz de Jones, né? É, são a matriz de Jones ou matriz de polarização, tá? Ou cálculo de Jones, tá? Só vamos relembrar um pouco o que a gente fez, né? No, na aula passada, né? Nas aulas passadas, né? A gente viu que o campo eletromagnético é um campo, é uma onda eletromagnética, é uma onda que ela é transversal, né? No sentido de, vocês estão vendo meu mouse? Deixa eu pôr até um, aqui, ótimo. É, você que é uma onda transversal e essa onda transversal, né, tem que o campo elétrico e o campo magnético são ortogonais e ortogonais também à propagação, né? Então, por exemplo, se eu definir aqui uma onda monocromática, né, onde eu vou ter a função de onda, por exemplo, em x, dado por psi, em y, dado por φ, onde a onda se propaga na direção z, né, nós temos essa possibilidade aqui, onde esse delta aqui é uma fase que pode aparecer, né, que a gente vai ver com mais calma depois. Tá? Sabendo o campo elétrico, a gente sabe o campo magnético, né? E aqui a gente pode definir um versor do campo elétrico, né? Então esse versor vai nos dar exatamente a direção que o campo magnético está oscilando, né? Então, se eu tenho uma oscilação numa direção qualquer, né, eu vou ter esse versor dado por isso aqui. Então, o módulo na componente x, na componente y, dividido pela raiz quadrada, né? Aqui não... Só... Isso. Não precisa dos módulos, só... Não precisa dos módulos. Tá, mas aqui a gente tem esse versor. Esse versor é um versor, vamos dizer, qualquer, né? É um vetor unitário, né? De norma unitária complexo. Então, qualquer versor pode ser escrito dessa maneira aqui, né? Um cosseno θ de x mais um EIφ, que é uma fase relativa entre a componente x e y, com e seno de θ, né? Esse versor é o que a gente chama de polarização, que é a direção onde o campo elétrico está oscilando, tá? Então, é uma definição bem simplista, né? Mas é isso mesmo, direção que o campo elétrico está oscilando é o que a gente chama de polarização, tá? Então, a gente pode, para uma onda qualquer, tá? A gente pode definir o campo elétrico, né, sendo a amplitude do campo na direção x, vezes as componentes aqui do Kz menos ômega t, né, de propagação, mas eu coloquei aqui um ΔX, que é uma fase extra, tá? E a mesma coisa para o y. Aí a gente vai ver o que acontece quando a gente calcula esse versor, né? Então, eu vou jogar aqui, né, o versor, e aí veja que eu tenho uma oscilação aqui, né, desse versor que eu posso considerar que tenha, né, dado essa componente aqui. E aqui eu isolei tudo que
dessa exponencial e deixei só um delta aqui, tá vendo? E esse delta é aquele delta também que eu defini lá atrás, que é a diferença de fase, né, entre a componente x e a componente y. A gente pode aqui ver a diferença de fase, né, para uma onda senoidal, que é o caso aqui, que ela tem um shift, né, se a gente olhar, ou num ponto fixo em tempos diferentes, ou num tempo fixo na como essa onda está distribuída no espaço, né, a gente tem um shift aqui de delta, que é o que a gente chama de fase relativa, né? Então, esse delta é uma fase relativa, por exemplo, de y em relação a x. Então, o delta aqui aparece, né? Essa diferença de delta x, delta y, delta x, aparece aqui, tá? Então, a gente tem esse cara aqui, ó, esse cx, cy, exponencial de delta, sendo o, o versor, né, independente da posição, independente do tempo, do, dessa onda. Então, se a gente olhar em um tempo fixo e uma posição fixa, a gente vai ter essa polarização dada por esse versor, tá bom? Como nessa situação tanto z quanto t são depende igual, né? Aqui na componente x, y, então essa polarização é a mesma, independente do tempo, independente da posição. Então, essa onda se mantém a polarização ao longo da sua propagação. Isso quer dizer que ela está fixa, né, no espaço. Ela, vamos dizer, é como se ela tivesse travada, né? Ela não evolui no tempo, tá? Então, a gente tem isso aqui. A gente pode olhar esse cara aqui, né, como aqui, ó, a gente tem uma esfera, né, de raio 1, e o nosso versor vai ser algo que vai estar, né, aqui nessa direção, né? Então, se a gente calcular o módulo dele, a gente tem que ser igual a 1, isso é igual a cx ao quadrado, cy ao quadrado, mais 2 cx, cy, um cosseno delta. Esse cosseno delta vai nos dar a direção que esse versor está em um tempo fixo, tá? Cx vai nos dar a componente na direção do campo elétrico na direção x, o cy, né, vai depender da componente na direção y, e veja que para um cx e cy e um delta genérico, a gente vai ter que isso vai formar uma elipse, né? Aqui, isso aqui é uma equação de elipse, né? Quando cx igual a cy, a gente tem a esfera, mas no caso aqui a gente tem uma elipse. Então a gente vai ter aqui uma elipse, né? Que vai ser uma polarização genérica, né? É uma polarização elíptica, né? Dado que a gente tem uma polarização bem definida do nosso sistema. Quando a gente tem isso, na situação, por exemplo, que a gente tem que essa fase é bem definida, tá? Então, quando a gente for propagar essa onda, a gente vai ver que esse versor pode caminhar aqui, né? Mas ela vai ser definida por um único versor, tá? Então, nós temos aqui um conjunto de polarizações que nós chamamos de polarizações especiais, dado que elas são as que mais aparecem, né,
nos nossos estudos, né? Que são polarizações lineares, tá? E aí a gente tem dois conjuntos de polarizações lineares que a gente usa bastante, que é a polarização horizontal e vertical, né? Onde Cx igual a 1, Cy igual a 0, então o versor é igual a x, né? Então a gente tem essa polarização horizontal, tá? Aqui a gente define geralmente, né, numa mesa ótica que a gente vai fazer os nossos experimentos, Z sendo a propagação, a direção de propagação do laser, o X sendo na direção da mesa, tá? A gente geralmente tem o laser numa mesma altura, então ele não sobe e desce, ele está na mesma altura. Então Z é a direção de propagação, X é a propagação, é a direção perpendicular, normal à mesa, né? Na direção do plano da mesa, né? Então X e Z formam o plano da mesa. E Z é normal à mesa, tá? Então, por isso que geralmente a gente chama a componente X de horizontal e a Y de vertical, tá bom? A gente tem as polarizações diagonais, tá? Então, por exemplo, quando a gente tem que Cx igual a Cy e o delta igual a zero, então a gente tem a diagonal positiva quando Cx igual a Cy e a negativa quando Cx igual a Cy e o delta, ao invés de ser zero, ele é π. Então aparece um sinal de menos aqui, ó, entre as componentes. Então a gente tem a outra aqui. Tá? E a outra onda que é bastante interessante é as polarizações circulares. Então a gente tem a polarização circular à direita, que é quando a gente tem o versor, ele caminha no sentido, né, anti-horário, ele fica rodando aqui no sentido anti-horário, a gente chama isso de circular à direita, tá? E isso acontece quando a gente tem Cx igual a Cy e delta igual a π sobre 2, né? Essa fase aqui igual a π sobre 2. E a circular à esquerda é quando a gente tem a fase Cx igual a Cy e a fase igual a menos π sobre 2. Né? Então aparece um sinal de menos aqui comparado. Qual que é a importância dessas fases, dessas polarizações? Porque a gente geralmente, se a gente fizer medidas de polarização nessas três componentes, a gente consegue saber qual é a polarização de qualquer onda, inclusive ondas que não são polarizadas. A gente vai ver fontes de onda de luz não polarizadas daqui a pouco. Tá? E elas formam como se fossem bases para a gente descrever outras luzes polarizadas. Então, por exemplo, se eu tenho horizontal e vertical, né, que é o X e o Y, que é o padrão, a gente tem que elas são ortogonais, né, é 1 e é 2, aqui é 1 seno X, é 2 seno Y, é igual a zero. Né? E isso acontece para diagonal positiva e negativa e para as circulares à direita e à esquerda também. Isso é uma maneira que a gente tem de ter a descrição do nosso sistema. Geralmente a gente usa horizontal e vertical. Tá? Alguma dúvida até aqui? Tudo Professor, tranquilo. Diga! no caso, a polarização é a direção que o campo elétrico está oscilando, certo? Isso. Então, se o, sei lá, alguma coisa me diz que a, a luz tem é polarizada, ela me diz, o que isso significa? Significa que essa direção do campo elétrico é bem definida. Ah, entendi. É bem definida. É Você tipo como se consegue. fosse uma dessas imagens que tem aí. Tipo, o Isso, campo elétrico poderia estar oscilando em X ou em Y, ou então nessas outras. isso. Entendi. Ou numa
por exemplo, uma elipse qualquer. Mas isso é bem definido. Esse versor, ele é bem definido. A gente consegue definir um único versor que define a direção que o campo elétrico está. Tá bom? Entendi. E aí, no caso, se eu definir o campo elétrico, automaticamente o campo magnético está definido. Exato, exato. Então a gente só olha para o campo elétrico. Por que a gente geralmente só olha para o campo elétrico, tá? Porque as respostas do meio geralmente dependem do campo elétrico. As respostas em meios geralmente são muito fracas para o campo magnético. Então, por isso o interesse em definir a polarização a partir do campo elétrico, tá bom? Entendi, Mas isso é obrigado. definição, né? É aquela convenção. Nada me impede de fazer essas contas todas iguais para o campo magnético. Professor, Diga. no caso da polarização horizontal e da polarização vertical, estava falando ali que o Cx é igual a 1, mas o Cy precisa ser igual a 0 também, certo? Isso, porque é um versor. Então, a norma dele tem que ser 1. Então, se Cx é igual a 1, necessariamente o Cy é igual a 0. Eu só omiti isso. E aqui, não, ó, você vê que eu uso isso também para o caso da diagonal e aqui da circular, né? Que Cx é igual a Cy, mas qual Cx, qual Cy? 1 sobre raiz de 2. Para quando eu fizer os módulos ao quadrado deles, a soma dos módulos ao quadrado dá 1. Tá? Entendi. Beleza. Então eu já tô contando com isso. Tranquilo. Tá bom? Beleza. Mais alguma dúvida? Então, vamos continuar aqui. Tá. Vamos pensar em fontes de luz, né? Eu falei luz polarizada, luz não polarizada, né? A maioria das fontes que a gente usa para iluminação, elas são não polarizadas, tá? Então, o sol, lâmpadas incandescentes, LEDs, lâmpadas fluorescentes ou uma chama. Todas essas são fontes de luz não polarizadas, tá bom? Então, lá no experimento, quando a gente vai falar a luz não polarizada, é esse tipo de fonte de luz que a gente está falando para vocês usarem, tá? Por que essas fontes de luz não são polarizadas? A gente vai ver isso na última semana do curso, tá? Mas já adiantando é que os fótons que saem, né? Os fótons que saem dessa iluminação, você não são únicos no sentido de o fenômeno que ocorre, que a gente descreve esse tipo de fonte, ele é único, ele gera um fóton de cada vez. A gente não tem a geração de conjuntos de fótons correlacionados. A gente tem um fóton de cada vez, tá? É mais ou menos isso. E a gente tem alguns conjuntos de fontes de luz polarizadas. Talvez o mais comum são as nossas telas de LCD ou LED, tá? Que são usadas em celulares, em monitores de notebook. Praticamente todas as TVs atualmente são usando essa tecnologia. Se vocês forem, eu aconselho vocês a fazerem isso, quem está com os polarizadores, tá? Pegar o polarizador e rodar ele em cima da tela do celular. O que vocês vão ver? Vocês vão ver que o polarizador vai brilhar, né? Vai passar a luz e vai ficar levemente vermelho, levemente azul e hora vai praticamente sumir com a tela. Por que o que está acontecendo nessas telas de cristal líquido? A gente vai falar de cristal líquido depois. Geralmente a gente tem a luz sendo gerada, branca, e aí a gente usa polarizadores para filtrar qual luz que vai passar. Então a intensidade da luz, essas coisas vão ser dadas por
por algo que o cristal líquido vai funcionar como um polarizador, né? Que é algo que filtra essa luz. Tá? Então, por exemplo, se a gente pegar um óculos de, por exemplo, de cinema 3D, a gente vê o 3D porque a gente tem que ter a paralaxe dos dois olhos, né? A gente não consegue ter profundidade com um olho só. Então, a gente tem que as lentes dos óculos são ortogonais, Então, por exemplo, um vai passar só polarização horizontal e a outra lente só vai deixar passar a polarização vertical. E o cinema, a gente joga duas imagens superpostas levemente deslocadas. E aí, um olho vai ver uma imagem dessa e o outro olho vai ver essa imagem deslocada. E aí o cérebro nosso monta essa imagem como se ela tivesse profundidade. Então a gente está enganando o nosso cérebro usando polarização. Tá? Para vocês... mas professor, eu não entendi esse negócio de profundidade e tal. Eu quero que vocês façam um teste, tá? Depois, o ideal é que vocês façam com duas pessoas, tá? Mas deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Deixa eu me olhar aqui no espelho, tá? Pega uma caneta, tá? Uma caneta qualquer e coloca na sua frente, assim, tá? Mais ou menos. Tá? Mas você não pode estar segurando, tá? Porque então você vai usar a informação do outro braço. Você coloca assim na frente. E aí você, com os dois olhos abertos, você tenta colocar o dedo assim, tá? E aí você modifica isso e tenta fazer com um olho só, tá? E tenta novamente. Você vai ver que você vai errar. Exatamente por isso que você precisa dos dois olhos para ter a noção de profundidade, tá? Faça o teste com a sua mãe, com algum familiar seu, coloca o seu dedo assim e fala, ó, coloca o dedo em cima do meu. E depois você pede ela para tampar o olho e aí você coloca em outra posição o dedo, tá? E aí você pede, coloca de novo. E aí você vai ver que a pessoa vai errar, porque você precisa dos dois olhos para ter a noção de profundidade, para ter a paralaxe, tá bom? A outra fonte de lei, a outra fonte que a gente não precisa de um polarizador para ter a noção de luz polarizada é o laser, tá? Então o laser que vocês têm aí, por exemplo, esse apontador laser, vocês vão ver que a luz é polarizada. Se vocês colocarem o polarizador na frente, vocês vão ver que você rodando o polarizador, vai ter uma hora que você praticamente extingue o laser, tá? E vai ter outra que a 90 graus que você vai praticamente ter o laser todo passando. Tá? Alguma dúvida aqui? Tá? Então, como eu disse, a gente tem alguns instrumentos ópticos, né, que a gente consegue manipular a polarização da luz, que ele modifica a polarização da luz, tá? Um deles é o polarizador, tá? O polarizador, que é o que vocês vão usar nos experimentos, no experimento 2, ele geralmente é uma película de um material birrefringente, a gente vai falar sobre materiais birrefringentes aqui logo após, tá? De tal forma que ele permite que uma polarização passe e a ortogonal dele seja completamente extinguida. Tá? Então, se eu pegar uma luz não polarizada e passar por um polarizador, no eixo, tá? Que vai ser transmitido, né? A polarização passa, e no outro, em todos os outros, né? A gente tem que vai ser eliminado. Lembra que a gente pode
descrever uma luz não polarizada sendo que metade da intensidade da luz está na polarização horizontal, 50% está numa polarização vertical, mas você não tem a superposição. Então você não consegue definir o vetor, o versor. Então é como se ora você tivesse uma polarização, ora você tivesse outra polarização. Quer dizer que você precisa, por exemplo, de 2 vetores para definir essa polarização não polarizada. Né? 50% do tempo você está com uma polarização, 50% do tempo você está com outra polarização. É isso. E isso distribuído de maneira aleatória ao longo do tempo. Tá? Então, se eu, por exemplo, definir um eixo óptico, que a gente fala, né, o eixo óptico aqui do polarizador, numa direção beta qualquer, e aqui eu estou considerando uma polarização linear, numa diagonal, dado um ângulo alfa. Então, aqui, ó, por exemplo, é como se eu... aqui eu falei que é 45, é como se eu estivesse definindo uma direção qualquer, que é 0, mas, por exemplo, eu tenho que Cx é diferente de XY, né? É isso que eu estou fazendo aqui, né? Cosseno alfa, seno alfa. Então, se eu quiser saber a intensidade do campo elétrico após passar um polarizador, né? Eu faço que isso é um módulo, eu uso a intensidade ao quadrado, né? Aqui, o campo elétrico ao quadrado, né? Proporcional. Aqui, isso aqui sai, né? A intensidade inicial do campo sai do módulo ao quadrado, então fica 0 ao quadrado. E eu tenho aqui o produto escalar entre os versores do polarizador e o versor que define a polarização do campo. Se eu fizer essa conta, né, eu tenho que é cosseno alfa, cosseno beta, mais seno alfa, seno beta. Tá. Se eu usar a relação trigonométrica da soma e diferença de ângulos, isso aqui dentro é igual a cosseno alfa menos beta. E aí eu vou ter o módulo ao quadrado de cosseno alfa menos beta, que vai nos dar essa equação aqui, que eu posso definir aqui como cosseno θ, que é igual ele define aqui nesse desenho, né? Que é um ângulo, por exemplo, da luz polarizada, por exemplo, se eu estou usando 2 polarizadores, né? É o ângulo relativo desse eixo, desse polarizador, em relação ao eixo do anterior. Então, por exemplo, um cosseno ao quadrado de θ. Tá? Isso aqui quer dizer que a gente tem uma lei, né? Essa lei chama lei de Gauss, que define como é a intensidade da luz ao passar por um polarizador. Como eu disse anteriormente, uma luz não polarizada, ela ora tem, a gente pode, ela tem a direção da luz, a direção do campo elétrico variando aleatoriamente pelo tempo. Mais ou menos a gente pode definir que 50% do tempo ela está em uma direção, né? A gente pode fazer essa análise, né? 50% ela está na horizontal, 50% ela está na vertical, de maneira aleatória. Então, quando a gente coloca um polarizador na frente de uma luz polarizada, não polarizada, a gente vai ter metade da luz, da intensidade da luz passando. Tá? A gente também tem outros materiais, né? A gente tem aqui outros polarizadores, né? Outras formas de montar um polarizador. Geralmente é uma película, mas existem outros instrumentos ópticos que podem nos dar filtrar esse
a polarização. Existe um negocinho chamado cubos polarizadores, tá? Geralmente é montado, dado esses cubos, que eles transmitem, né? Se você joga nesse cubo, né? Esse cubo tem uma película, ele é formado por 2 triângulos colados, tá? Com uma interface aqui, formando uma interface. Geralmente, o que esses cubos fazem? Eles deixam transmitir a horizontal e refletem a vertical, tá? Se ele está, por exemplo, nessa posição que a gente está considerando a direção Z aqui, né? A X entrando para o slide e a Y na vertical aqui do slide. Tá? Essa nomenclatura de P e S, ela é comum em alguns, para a gente analisar alguns elementos ópticos, mas a gente não vai entrar em detalhes, tá? Mas é comum vocês verem isso. Se vocês forem ver algum instrumento óptico, comprar algum instrumento óptico, você vai ver, se depende da polarização, geralmente eles usam P e S. Geralmente P está associado à horizontal, S está associado à vertical, se você está usando o instrumento, esse componente óptico, né? Numa mesa tal, né? Você não está movimentando ele está usando nessa posição, assim, tá? E como que isso acontece? Existe algo chamado ângulo de Brewster, tá? A gente não chegou a estudar isso, mas porque a gente não chegou a estudar ótica dentro. A gente não resolveu as equações de Maxwell em um meio, né, que não fosse o vácuo. E aí a gente consegue mostrar que, passando entre dois meios, existe uma intensidade distinta se a polarização é horizontal e vertical. E aí você consegue encontrar um ângulo que só uma das polarizações é refletida. E isso é o que a gente chama de ângulo de Brewster. Tá? Existem também alguns materiais que são materiais que a gente chama de birrefringentes. Né? Esses materiais birrefringentes, eles têm índice de refração distinto dependendo da polarização. E aí acontece esse tipo de coisa, por exemplo, que a gente coloca aqui, esse cristal que é birrefringente, a gente vai ver a imagem duplicada exatamente porque o índice de refração é diferente, então dependendo dos ângulos aqui, né, a gente tem a lei de Snell diferente para cada uma das polarizações. Então, o deslocamento da imagem é diferente para cada uma das polarizações. Então, a gente vê esse tipo de fenômeno. Tá? Alguma dúvida aqui sobre o polarizador? Tá? Por enquanto beleza. Não, professor. Valeu. Vamos lá. Eu vou entrar em maior detalhe em materiais birrefringentes. Os materiais birrefringentes são materiais que, igual eu mencionei, o índice de refração depende da polarização. O que geralmente a gente vê se a gente for pensar, todo material ele tem uma estrutura, né, cristalina, né, a maioria dos materiais birrefringentes, né? Se é amorfo, quer dizer que a gente tem uma isotropia do material, quer dizer que em qualquer direção a gente vai ver a mesma coisa. Então, esses materiais, por exemplo, não podem ser birrefringentes. Por exemplo, vidro. Vidro não é um material birrefringente. O quartzo, que é o vidro cristalizado, ele tem uma leve birrefringência, porque ele pode ter uma estrutura que, dependendo de como eu estiver propagando, por exemplo, se eu estiver propagando aqui, a calcita é um dos materiais birrefringentes. Então, se eu estiver propagando nessa direção no cristal, né, esse aqui é
é um conjunto, né, de células do cristal de calcita. Então, eu vejo que aqui eu vejo um conjunto de átomos, né? Os átomos estão mais próximos, mais diferentes. Eu vejo as distâncias entre os átomos, essas coisas de maneira distinta. Mas se eu estiver nessa direção, eu vejo outra forma. Então veja que microscopicamente o que está acontecendo é que eu estou vendo uma resposta diferente dependendo da incidência do campo elétrico, tá? Se ele está oscilando em uma direção ou em outra. E aí as estruturas eletrônicas do cristal, geralmente é isso que depende do índice de refração, eu vou ver diferente se eu estiver propagando, por exemplo, nessa direção ou nessa direção a minha onda. Tá? Então, geralmente o que acontece é que o epsilon, né, a permissividade elétrica, ela não é uma constante. Ela não é só um epsilon zero, né, um epsilon do material. Ela depende, a gente geralmente monta por uma matriz, ela depende de x, y, z. Tá? E aí, dependendo de como o campo elétrico se propaga, a gente vai ter, por exemplo, ondas diferentes. Então, velocidades da onda diferente. Né? Então, veja aqui, por exemplo, para cada componente J do campo elétrico, eu vou ter uma resposta EJ, EJ diferente. Então, lembra que isso aqui é igual a C ao quadrado, né? 1 sobre C ao quadrado. Então, eu vou ter uma resposta distinta aqui. Tá? Isso aqui é suficiente para a gente ter velocidades diferentes da luz. E se a gente for fazer a analogia, é como se a gente tivesse uma dispersão da polarização. Do mesmo jeito que o material ele responde de maneira diferente a diferentes frequências, né? A gente tem índices de refrações dependendo de diferentes frequências. A gente tem materiais que têm velocidades diferentes, logo índices de refrações diferentes, dependendo da polarização. Então, se eu tiver uma incidência em um cristal, por exemplo, de calcita, que é o exemplo que eu estou usando aqui, de uma luz não polarizada, a gente vai ter que a componente horizontal dela vai, por exemplo, ficar aqui, e a componente vertical vai ter outro índice de refração. Então, pela lei de Snell, esses ângulos são distintos. Então, a gente vai ter a polarização horizontal sendo separada, tá? De um feixe. Então, isso que acontece no material birrefringente. Ficou claro para vocês o que é um material birrefringente? Sim. Beleza. Só para mencionar que existem alguns materiais que são materiais bastante estranhos, que a resposta pode ser também a dependência de um campo elétrico se propagando na horizontal depende do campo elétrico que se propaga na vertical. Coisas desse tipo, coisas malucas desse tipo. Tá? E isso faz com que a gente escreva a permissividade elétrica agora como um tensor. Né? E aí a gente tem esses componentes aqui fora da diagonal diferentes de zero. Aí a gente tem que essas equações agora ficam acopladas, tá? Porque a gente pode ter uma resposta, um campo elétrico na horizontal, fazendo com que o material oscile na vertical. E aí essa oscilação desse material na vertical gera um campo elétrico na direção vertical. Então a gente tem umas maluquices assim que pode acontecer, tá? Mas a gente não vai falar nada sobre isso. O que eu quero mencionar aqui para vocês são só esse exemplo de material birrefringente, tá? Beleza. Então,
praticamente, aí só para falar para vocês, todos os materiais, todos os componentes óticos que a gente usa para montar uma onda, para manipular a polarização da luz, a gente usa ou polarizadores ou materiais birrefringentes. Tá? Todos eles vão ter características distintas dependendo de como a gente monta esse instrumento. É mais ou menos a ideia de uma lupa, um microscópio e um telescópio são sempre formados por lentes, né? Mas dependendo de como a gente monta essas lentes, né, a gente tem utilidades diferentes. Aqui é a mesma coisa. Então, se a gente pegar polarizadores e materiais birrefringentes sendo montados de maneiras distintas, a gente vai ter instrumentos, né? A gente vai manipular a polarização de maneira diferente. E para simplificar as nossas contas, tá? A gente tem o cálculo de Jones, né? Que ele fez uma descrição, isso já é no século XX, de tal maneira que a gente consiga facilmente ver como que instrumentos óticos modificam a polarização, tá? Aqui, então, a gente tem só diferentes maneiras da gente descrever o versor, né, da polarização. Aí vocês podem usar o que vocês se sintam mais confortáveis, né? Então, a forma usando versores, né, x e y. Então, por exemplo, aqui, se eu tenho a luz propagando na direção z, isso aqui é uma foto lá do nosso laboratório. Então, se a gente tem a foto na direção z aqui, a gente define x e y, né? E aí x e y vão ser horizontal e vertical. A gente pode usar a forma matricial, que é a que o Jones usa nos seus cálculos. E a gente tem a notação, por exemplo, de quântica, né, usando a notação de Dirac. Eu não sei se vocês já viram, se algum de vocês já viram a notação de Dirac, mas a ideia é que a gente tem um espaço de Hilbert, a gente tem agora ou o fóton está na horizontal, ou o fóton está na vertical, né, e a gente usa isso aqui para, por exemplo, é muito comum em computação quântica, que a gente geralmente usa o fóton sendo o nosso bit quântico, né? A polarização do fóton sendo o nosso bit quântico. Então, o 0 é horizontal, o 1 é vertical, e a gente tem aí o nosso bit quântico. Isso aqui, por exemplo, no meu laboratório a gente usa bastante essa nomenclatura. Tá? Mas independente de como seja, tudo está falando do versor que define a direção do campo elétrico. Tá? O que o Jones faz? Ele faz muito parecido com o que a gente fez com a matriz de raios. Eu tenho um instrumento, eu tenho um conjunto, né, de operações que estão manipulando a minha polarização. Eu sei a minha polarização de entrada, e eu quero saber a minha polarização de saída. Como que eu faço isso? Se eu tenho um vetor sendo levado em um vetor, quem me define isso é uma matriz. Então, essa matriz vai me caracterizar o meu elemento óptico que está sendo utilizado naquele momento do meu experimento. Então, a gente geralmente chama de vetor de Jones esse nosso versor que define a direção do campo elétrico, né? E a gente chama matriz de Jones a matriz que descreve como a gente vai manipular, como esse elemento vai manipular a polarização. Muito parecido com o que a gente fez em matriz de raios, né? A gente tem o raio de entrada, o raio de saída, definido por uma matriz 2x2, e a gente tem uma matriz para saber como que esse raio é modificado. Aqui a matriz de Jones é exatamente a mesma coisa. Tá? Lembrando, né,
que, então, aqui tá errado, que é out, tá? Então, eu tenho um versor de entrada, eu tenho um conjunto de elementos. Aí, se eu tiver vários elementos, né? Aí lembra que a gente vai colocar eles em ordem, né? Então, em ordem crescente ou decrescente? Crescente, né? A gente vai aplicar eles no vetor em ordem crescente, M1, M2, M3, né? Sendo 1 primeiro, 2 primeiro, 3 primeiro, 3 depois, né? Aí a gente vai montando, né? A ordem. Então veja que a ordem aqui de como a gente coloca os elementos óticos varia, né? De como a gente descreve, como a polarização de saída vai ser descrita, né? Então esse versor decrescente e esse versor crescente vai ser diferente, né? Essas operações não necessariamente comutam. Tá? Vocês vão fazer os experimentos lá com os polarizadores, vocês vão ver que isso é verdade. Tá? Então, essa matriz vai ser a matriz do meu instrumento óptico, né? Vai ser o conjunto, o produto das matrizes de cada parte, sendo que cada parte é definido por uma matriz MI e tem que ser em ordem, né? Então, esse atua primeiro, esse atua depois, tal. Exatamente, muito parecido com o que, veja que vocês que viram matriz de raios, essas contas dos cálculos de danos é bem parecido, só está mudando o que a gente está lidando, né? Mas é um vetor sendo levado no vetor por uma matriz. Um vetor 2x2, um vetor de dimensão 2, sendo levado de um vetor a outro por uma matriz 2x2. Tá? Vamos ver o cálculo de Jones para o polarizador. Tá? Eu tinha que ter separado aqui. Vamos ver se a gente consegue. Então, o polarizador, né, a gente mostrou que isso é verdade, né? A lei de Maulus é válida, né? Então, o que eu vou considerar? Eu vou considerar que o meu out é que é uma amplitude do meu campo elétrico, que eu não, a princípio eu não estou interessado. Eu quero saber a direção do versor. Eu estou olhando as direções dos campos elétricos, tá? Então eu tenho essa direção aqui, tá? Por que eu não estou considerando a fase aqui? Porque um polarizador ele sempre faz essa projeção em uma onda, uma polarização linear, tá? Então eu tenho um polarizador, uma polarização de entrada e eu vou tentar definir agora essa matriz que define o polarizador, tá? E aqui tem minha polarização de entrada, tá? Usando linha aqui e com φ, tá? A minha amplitude vai ser a minha projeção, né? Do Eout em EI, que é dado por isso aqui. E a intensidade, a gente pode falar da intensidade normalizada, né? Aqui, considerando que 0 é a polarização, é a intensidade do feixe de entrada, tá? Ou I0. Então, sabendo que a amplitude normalizada, da amplitude normalizada aqui, que a gente usou, né? Que é só isso aqui, a gente tem que a matriz que o vetor de saída é dado por isso aqui, né? De maneira geral. Então, a componente horizontal e a componente vertical, né? Mas veja que eu posso separar aqui, ó. Eu sei que esse vetor out é uma matriz vezes um vetor. Então veja que essa componente aqui, ó, ela eu posso separar, né? Ó, esse componente cosseno, não tem esse x não, desculpa, gente. Mais esse componente seno. Por que eu e φ seno? Por que eu sei que isso é verdade? Por causa do meu
do meu vetor de entrada que define a polarização. E veja o que acontece aqui, ó, cosseno, seno, φ seno. Então eu consigo montar essa matriz. Então esse componente aqui que multiplica cosseno é o cosseno ao quadrado, o que multiplica seno, o seno de θ' é esse segundo componente, o do terceiro, aqui ó, do cosseno, seno, cosseno, é esse aqui. Eu esqueci esse aqui está sem o cosseno de θ, desculpa gente, tá? Faltou um cosseno θ aqui, e do seno ao quadrado é esse aqui. E aí veja que se eu fizer o produto dessa matriz com esse vetor, nós encontramos exatamente esse vetor aqui, que sai da nossa conta a partir da lei de Malthus. Tá bom? Então, aqui em verde, nós temos a matriz de Jones que define um polarizador. Então, se eu quiser fazer uma conta com polarizador, é só saber, é só usar isso, essa matriz. Tá bom? Alguma dúvida? Professor, só para eu confirmar, ver se eu entendi direitinho. Então, esse θ aqui, que a gente está usando na matriz de polarização, ele é o θ do eixo do polarizador. Isso, ele é o θ do eixo do polarizador. Tá. Veja que essa matriz de polarização, ela não depende do estado de entrada. Porque a gente está descrevendo não a polarização de saída, a gente está descrevendo o elemento óptico. Beleza. Somente. Só quem está fazendo a operação. Se a gente for fazer a associação lá com a matriz de raios, a gente não está vendo onde está formando a imagem. A gente está vendo o que por exemplo, a lente faz. É isso que a gente está vendo aqui. Então o que o polarizador faz? Isso aqui. Entendi. Não, só para frisar, para eu não confundir com aquele θ do começo que a gente usou, que era a diferença do eixo do polarizador. Não, mas beleza. Tá bom? Vamos fazer o cálculo agora de um material birrefringente, tá? Então, o material de birrefringente, né, a gente pode definir ele sendo uma luz que incide perpendicularmente ao sistema, ao meio, né? E aí a gente vamos considerar, né, que num ponto de entrada desse material birrefringente, eu tenho Z igual a 0, T igual a 0, tá? E aí na saída, o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui, se esse material tem comprimento D, né? Eu tenho um KXD, cosseno θ, né? E um KYZ, aqui é D, tá? Desculpa. Mais φ, seno θ. Aqui, a polarização de entrada, eu estou considerando essa aqui, tá? Essa é a polarização de entrada. E aí eu vou considerar que a componente X e a componente Y têm índices de refrações diferentes, que eu vou chamar de NX e NY. Então, o KX vai ser o ômega dividido pela velocidade em X, né? Então, é NX da ômega sobre C. E aqui o Y a mesma coisa, tá? Então, veja que a fase dada, né, ganha por eu estar propagando ao longo desse material que tem tamanho D, é dado por isso aqui. Tá vendo? E a de Y é dada por isso aqui. Então, veja que eu posso agora substituir, eu vou substituir aqui os KY tal, por φ, X e φY, tá? Aqui, ó, eu substituí aqui os o NX e NY, e aqui eu tenho φx, φy. Aqui eu errei de novo, ó, aqui é Y. Então eu tenho esse componente aqui. Veja aqui o que eu estou fazendo. Eu estou dando uma fase Iφ na direção X
e eu estou dando uma fase IY na direção Y. Então, o que eu tenho, né, a matriz que me define aqui é essa aqui, ó. É só os termos da diagonal, né? Então, para eu ver o material birrefringente, para analisar o material birrefringente, eu tenho essa fase φ y, tá? Então, a gente tem isso aqui. É só, então a matriz de material birrefringente é dada por isso aqui. O que que isso faz, tá? Eu consigo essa plaquinha de onda de espessura D, ela geralmente é conhecida como retardador. O que que ela faz? Ela faz com que, por causa da diferença de velocidade da propagação na horizontal e na vertical, eu faço com que tenha um deslocamento, né, da onda propagada em uma polarização em relação à outra. Então, essas placas geralmente são usadas, né, essas placas birrefringentes, a gente define essa espessura D muito bem definida, de tal forma que, por exemplo, eu consigo sair de uma polarização diagonal e dar uma fase relativa de π sobre 2, ou de 3π sobre 2, que eu consigo sair, por exemplo, de uma diagonal para ir para uma luz circularmente polarizada. Ou inverter o eixo, né, que está na diagonal e agora fica na antidiagonal, né? Estava na diagonal positiva e vai para a diagonal negativa ou vice-versa, tá? Então, esses materiais aqui montados por birrefringente, né? Esses retardadores, a gente monta placas específicas de tal forma que a gente consiga montar operações que a gente consiga manipular exatamente qual que é a onda. Então, eu saio da diagonal e vou para a circular. Então, eu tenho uma placa que faz isso para mim, entendeu? Eu tenho placas que fazem esse tipo de comportamento, tá? Isso aqui é bastante usado em manipulação de polarização em laboratório. A gente tem várias placas, por exemplo, lá no meu laboratório, que a gente usa polarização para como o nosso bit quântico. Como é que a gente vai modificar nosso bit quântico, né? A gente usa placas de onda, tá bom? Alguma dúvida? Beleza. E a gente tem placas, que são placas específicas, tá? Que são essas placas que a gente faz esses cortes bem específicos da luz para a gente ter aquelas polarizações especiais, tá? Uma delas é a placa de meia onda, tá? Que é dado por essa matriz aqui, tá? Deixa eu lembrar. Essa matriz aqui, esses retardadores, eles têm a birrefringência está bem definida, né? Qual é a direção X, qual é a direção Y. Mas se a gente rodar um pouquinho esse material, a gente tem que definir por essas matrizes, tá? Então aí, dependendo de como está o eixo óptico que a gente fala, né? Que é essa direção onde a gente geralmente define um eixo rápido, um eixo lento, né? Que é o X e o Y. E aí, um desses eixos a gente chama de eixo óptico. E isso vai nos dar como que a luz vai ser manipulada, né? Mas detalhes à parte, o que a gente tem? Então a gente tem placas de onda que vão fazer com que a gente manipule a polarização. Então a gente tem as placas de meia onda, que é dado por essa polarização. Elas geralmente são usadas para rodar a polarização. Então, se eu entro com uma polarização linear,
eu vou sair com a polarização linear, mas com um ângulo θ distinto. Esse ângulo, se eu rodo essa placa, tá? Eu rodo o eixo da placa, né? Em θ, em relação geralmente a polarização horizontal, eu vou ter que a onda vai rodar 2θ. A polarização vai rodar 2θ, tá? E a gente tem, então, por exemplo, se eu entrar com x, polarização x, eu vou ter isso aqui, e se eu entrar com y, eu vou ter isso aqui. Tá? É só para a gente definir. Se eu sei como que isso é manipulado XY, eu sei como é manipulado qualquer polarização, né? Porque eu tenho a matriz. A placa de 1/4 de onda essa matriz um pouco mais complicada, mas geralmente a gente usa ela só com esse eixo, né, rodado de 0 ou 90 graus. Por quê? Se eu zerar tudo aqui, eu vou ter essa matriz aqui, e aí se eu jogar uma matriz diagonal, eu coloco uma fase aqui, ó, I. Tá vendo? Em um dos lados. O que isso faz? Ele faz com que uma onda que está entrando em diagonal vire circularmente polarizada. Tá? Se eu rodar a placa de 90 graus, essa placa de 1/4 de onda, eu vou ter a onda agora circularmente polarizada na outra direção. Tá bom? Esse menos I eu coloquei só para inverter aqui, ó, tá? Para colocar a fase embaixo. É uma fase global, tá? Então, só para... Aqui, ó, aqui é circularmente polarizada à direita, aqui é circularmente polarizada à esquerda. Essas placas de onda são placas que a gente usa no nosso cotidiano. É só alguns exemplos de matrizes de Jones, de elementos ópticos que a gente usa no laboratório de óptica no nosso cotidiano. Tá? Alguma dúvida? Tudo ok, professor. Tá bom. Outro instrumento óptico que a gente usa bastante no nosso... Esse é ainda mais frequente no nosso dia a dia, são os cristais líquidos, que praticamente qualquer tela que nós estamos usando atualmente usa cristal líquido. Como é que monta? Tá? O que é um cristal líquido? Parece algo estranho, né? Cristal é líquido, né? A ideia do cristal líquido é que ele é um líquido, porém, a forma que as moléculas se organizam dentro desse líquido elas têm uma direção preferencial de alinhamento. Então, ela faz com que, de alguma maneira, as moléculas fiquem alinhadas. Se a gente for pensar, por exemplo, na molécula da água, né, é como se algo, né, fizesse com que o oxigênio, né, no líquido sempre tivesse para cima e os dois hidrogênios estivessem para baixo. Tá? Essas moléculas, quando elas se ligam, elas tendem a fazer isso, tá? Essas moléculas de cristal líquido. Tá? Então, quer dizer que a gente não tem isotropia. Né? Então, a gente tem uma direção que é diferente do que outra direção, montando a ideia do material birrefringente, né? Que a gente tem que uma direção é diferente da outra. Então, a gente vai enxergar, por causa das moléculas, então, a gente vai enxergar índices de refrações de maneira distinta. Mas o que é interessante no cristal líquido? É que se a gente aplicar uma diferença de potencial, a gente começa a inclinar esse material, a inclinar as moléculas. Então, podendo chegar as moléculas estarem todo em uma direção e elas ficarem todas em outra direção aqui. Então, por exemplo, elas estão todas alinhadas para cima, e aí a gente vai aplicando uma diferença de potencial entre essas placas aqui, ó, e aí eu vou ter ela alinhada na outra direção. E veja que isso muda qual é a birrefringência. Porque
dependendo da inclinação, eu vou ter um índice dessa molécula, eu vou ter um índice de refração diferente nas duas componentes. Então, eu consigo mudar o índice de refração desse material de maneira objetiva, porque se eu tenho um controlador de tensão, que é fácil, eu consigo controlar a minha birrefringência. Então, se eu passar uma luz aqui, dependendo do ΔV, eu vou ter uma resposta da polarização distinta. E aí que está a o infinito uso para telas da minha birrefringência. Então, o que eu faço? Tá? Eu tenho um cristal líquido aqui, tá? E aí eu vou ter uma luz branca, geralmente, tá? Aí eu tenho um filtro polarizador que vai transformar essa luz branca em polarizada. E aí eu tenho dois filtros, tá? Eu tenho o cristal líquido aqui. Me desculpa. Ó, eu tenho um polarizador, eu tenho a luz não polarizada. Aí eu tenho o filtro da luz, um polarizador para deixar a luz polarizada. E aí eu tenho um cristal líquido, tá? Esse cristal líquido eu vou, por exemplo, rodar a polarização, tá bom? E aí aqui eu tenho um segundo polarizador e cada um desses polarizadores eu tenho um filtro de cor diferente. Então, o vermelho, o verde e o azul. Lembrando que se eu tiver essas três cores, eu consigo formar qualquer outra cor, né? Então, cada um dessas cores aqui, né, cada um desses feixes, eu tenho um cristal líquido diferente. Então, se eu quiser uma cor, por exemplo, só vermelho, eu, por exemplo, não faço nada, não mudo o meu cristal líquido, então eu não mudo a polarização. E aqui eu coloco uma tensão de tal forma que esse cristal líquido vai funcionar como uma placa de onda que vai rodar a polarização de vertical para horizontal, por exemplo. Então, nesse segundo polarizador, eu vou tampar completamente a luz que está passando. Então, eu vou ter vermelho. E se eu fizer combinações disso, eu vou ter qualquer cor. Então, cada pixel do seu celular, cada pixel da sua tela de computador é algo desse tipo aqui. Tá? Da tela de LCD para a tela de LED, o que muda é alguns detalhes aqui. É que o LED, a tela de LED, ao invés de eu usar a luz branca aqui atrás, eu uso já um LED vermelho, um LED verde, um LED azul. Tá? E aí eu aumento o contraste, eu aumento esse... por causa que eu não tenho vazamento do branco, né? Isso aqui nada é perfeito, né? Então, eu não tenho vazamento do branco. Então, o preto é mais preto. Quando eu tampo, né? Eu tenho a rotação aqui da polarização para tampar, eu tenho algo mais preto. Então, eu aumento o contraste. Geralmente, essa é a principal diferença que a gente vê de uma tela de LCD, né? Que a gente fala, e uma tela de LED, que também é uma tela de LCD. É isso que eu estou mencionando aqui. Só muda qual é a fonte de luz, tá? Então, se a gente está falando de telas, que é algo tão comum no nosso dia a dia, a gente está usando luz polarizada no nosso dia a dia sem parar. Nossos olhos não veem diferença, então para a gente tanto faz, né? Geralmente, tá? A gente tem isso aqui sendo separado por 256, né? Cada uma, que vai dar os 24 bits, né? Ou a gente ainda tem um filtro de intensidade. A gente tem, antes daqui, um outro cristal líquido que vai, e outro polarizador que vai manipular ainda
a intensidade da luz aqui antes. Então, o controle da intensidade não é feito por uma forma, é feito pelas duas. Né? É feito por 2 cristais líquidos. Tá? Então a gente tem 32 bits. Tá? Que é geralmente o que é atualmente usado em todas as telas. Tá? Alguma dúvida aqui? Tudo ok. Tudo ok. A gente tem também aqui outras possibilidades, né? Que a gente tem a formação de estruturas um pouco mais exóticas, né? Para polarizações que são que elas dependem da frente de onda. Então, se eu tenho uma polarização, dependendo do ponto que eu tenho, aí eu não estou definindo um raio, né? Eu tenho, por exemplo, um feixe maior, e aí eu tenho polarizações distintas, ou, por exemplo, para mudança de temperatura desses cristais líquidos, eu consigo também diferentes manipulações. Tá? Só para mencionar coisas assim de pesquisas atuais, né? Aqui 2013, aqui 2019. Tá? Então, o cristal líquido, além de ser usado, já está bastante utilizado na sua forma mais simples, né? Que é linear. No nosso dia a dia, a gente tem agora, também outras maneiras de usar o cristal líquido, né, em outras atividades, outras estruturas, tá bom? Só para mencionar aqui que é outra forma da gente descrever a polarização. Essa aqui a gente não vai entrar muito a fundo, é mais a curiosidade para vocês, que é os parâmetros de Stokes. Os parâmetros de Stokes, qual que é a principal vantagem deles? É que a gente consegue definir luz não polarizada. Tá? A matriz de Jones, a gente só define luz polarizada. E os parâmetros de Stokes, a gente consegue definir luz polarizada e não polarizada. Como é que a gente define? Vocês lembram que a gente definiu luz diagonal, horizontal, vertical, diagonal positiva, diagonal negativa e circularmente polarizada à direita e à esquerda? Os parâmetros de Stokes são definidos exatamente pela diferença de intensidade da luz em relação a essas intensidades. Então a gente tem que o S0 é a intensidade total da luz, o S1 é a diferença da horizontal e vertical, S2 da diagonal positiva e negativa, e S3 é a diferença da intensidade entre a luz direita e esquerda. Isso aqui permite que a gente consiga montar qualquer luz. Então aqui, por exemplo, eu tenho alguns exemplos, né? Então, por exemplo, a luz horizontal, ela vai ser 1, né? Aqui, considerando a intensidade igual a 1, normalizada. Então, se eu fizer... eu tenho 1 na luz horizontal vertical, né? Porque o 1 é positivo, aqui é do horizontal menos o vertical vertical seria menos 1, e 0 nos outros. Se vocês forem ver, se vocês forem fazer a conta, eu não fiz aqui, mas uma luz horizontal tem, se eu fizer, tem a mesma projeção se eu usar a polarização na diagonal ou na diagonal positiva ou negativa. E a mesma coisa na circular positiva e negativa. Então a diagonal negativa, por exemplo, é assim, e a circular, a direita é aqui, R de right, tá? E aí a gente pode, por exemplo, usar um vetor, né, aqui de luz não polarizada, que eu não consigo distinguir, tá? Aqui. E esse vetor de Stokes é legal que a gente consegue montar definir, né, a partir de 2 ângulos, uma esfera que vai nos dar todas as polarizações.
aqui S1, S2, S3. Essa esfera aqui é chamada de esfera de Poincaré, onde a gente tem que cada vetor aqui define uma polarização distinta. Então, por exemplo, para cá é polarização, deixa eu definir aqui, ó, o S1, né? Aqui é polarização, por exemplo, horizontal, e para o fundo, né, para o eixo S1 negativo, é polarização vertical. E aí a gente faz a mesma coisa, né? Diagonal positiva, diagonal negativa, e aqui no S3, circular para a direita, circular à esquerda, tá? Só para vocês saberem. Mas isso aqui é curiosidade, porque é algo mais complexo de lidar, a gente não vai lidar, mas caso vocês algum dia trabalhem com algum dispositivo que envolva cristais líquidos, essas coisas, geralmente a gente usa as matrizes de Jones para definir as polarizações e os parâmetros de Stokes para caracterizar uma polarização qualquer, né, que a gente não conhece a fonte. Aí a gente caracteriza por eles. Tá bom? É isso, pessoal. Alguma dúvida? Alguma dúvida sobre a aula?